Essa situação, você falou sobre corte, tem uma reportagem hoje que é muito interessante também para a análise de vocês, o Sakamoto e sua, Josias, que é em relação aos militares. Uma reportagem mostrada aqui pela nossa página, que os militares mantêm os benefícios mesmo gerando um rombo de 50 bilhões de reais na Previdência. O governo Lula deixou praticamente intocados os benefícios das Forças Armadas nesse pacote para conter os gastos públicos. E apesar de a aposentadoria militar responder por um rombo de 50 bi e ser proporcionalmente o maior déficit da Previdência, os privilégios das Forças Armadas foram alvo de críticas após a divulgação do vídeo da Marinha. A peça intercala imagens de oficiais de baixa patente em treinamento militar com a de cidadãos civis em momentos de lazer, né? Eles não colocaram cidadãos normais ali de trabalhar no ponto de ônibus, enfrentando fila, não. Colocaram o pessoal viajando numa praia paradisíaca. E a peça foi ajustada de última hora para reagir justamente a essa discussão que o governo estava em relação ao corte de gastos. No fim das contas, a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mexe pouco nos benefícios das Forças Armadas. Elas devem contribuir com 2 bi dos 70 bilhões que serão economizados em 2 anos. O ajuste atinge apenas 3 pontos, que é o fim do pagamento da pensão para os mortos fictícios, o fim da transferência da pensão para dependentes e o pagamento de 3,5% da remuneração militar para o Fundo de Saúde Militar, além também da idade mínima para entrar na reserva. Alguns especialistas dizem que essas mudanças são muito tímidas e que agora era a hora de mexer nesses privilégios das Forças Armadas, né? Que é como diz, inclusive, o economista Pedro Neri, professor do Instituto Brasileiro de Ensino. Você também considera tímidas essas mudanças, Sakamoto? Era possível fazer mais ou a resistência é muito grande? É tímida pra diabo, Fabíola. A gente tá. Quando surgiu o pacote, a primeira coisa que a gente comentou aqui no All News é falar: ué, mas não tem nada. Todo mundo falou: não, é um grande sacrifício por parte das Forças Armadas. Eu falei assim: gente, isso aqui é muito pouco. O rombo jogar e colocar, olha, não pode mais. O governo colocou simplesmente uma idade mínima de 55 anos. Antes a pessoa batia o tempo de trabalho, acabou, a pessoa pode se aposentar. Ah, mas é da natureza dos militares. Gente, a gente não vive nem em guerra. Se ainda tivesse guerra, se esses militares, por exemplo, foram passar 5 anos no Haiti, tudo bem eles se aposentarem antes, porque aí é brincadeira, é pesado, né? Ou numa missão de paz no Timor-Leste, ou uma missão de paz em algum canto da África ou da América do Sul ou da Ásia é uma coisa. A outra coisa é o pessoal que está aqui o tempo inteiro, né? E não está em enfrentamento, não está em batalha. Então, o que acontece? Havia uma discussão lá atrás, durante a reforma da Previdência, que foi levada a cabo no governo Jair Bolsonaro, para que os militares também contribuíssem. E não, eles foram protegidos. Exatamente por conta do quê? Exatamente por conta dessa grande joint venture, dessa parceria que foi o governo Bolsonaro, entre militares e civis, entre militares e a extrema-direita civil, que acabou terminando no quê? Com setores dos militares pulando no colo e juntos, de mãos dadas, tentando aplicar um golpe de Estado para manter ou o Bolsonaro ou um outro militar no poder novamente através de uma ditadura. Então, o que acontece? Quando a gente fala que os militares e Bolsonaro ficaram de mãos dadas todos esses anos, Fabiola, é exatamente por causa disso. Essa proteção da Previdência, proteção, é distribuição de cargos, vantagens, benefícios, privilégios, todos aqueles privilégios que depois no comercial da Marinha o pessoal falou: olha, não existe. Fala que quiser aquele comercial ofensivo ao trabalhador e à trabalhadora brasileiro, que fica parecendo que o brasileiro é um grande come-dorme, né? Que o brasileiro é um grande come e só a Marinha que trabalha.
Cadê o pessoal lá fazendo limpeza, os garis fazendo limpeza, o coveiro cavando cova, o trabalhador rural se esfolando, escravizado, muitas vezes, no interior do país? Cadê o operário de sol a sol? Sabe? Não. Então, e outra, pega o único dia, que a pessoa tem para descansar, porque muitas vezes o pessoal trabalha em escala 6-1, não é mesmo? E aí pega o dia para descansar e mostra. Pelo amor de Deus, faça-me um favor, privilégio sim. As Forças Armadas têm privilégios hoje no que diz respeito à Previdência Social e precisa ser mudada. A Previdência pública precisa ser mudada. E só que o que acontece, terminando, Fabiola, o ponto é que o ministro Haddad, com isso, com essa apresentação que foi negociada, que foi apresentada, eles não foram surpreendidos, eles sabiam que ia entrar isso, com essa negociação. E que as Forças Armadas já entraram, não, é um absurdo, a Marinha soltando vídeo ridículo com sósia do Haddad, um monte de coisa acontecendo, pressão, ameaças, exatamente por conta dessa pequena contribuição às Forças Armadas, a setores das Forças Armadas, não são todos, há setores muito conscientes, mas há setores das Forças Armadas que não querem largar o osso nem cavacatuça, que acham que o Brasil é deles, é só deles, né? E que eles não apenas podem tutelar a liberdade e a democracia, como também eles podem dizer não por conta disso, por conta desse meu trabalho de tutelar a democracia alheia, eu quero ter vantagens na hora de me aposentar. Faça-me um favor. Os trabalhadores estão entrando com o lombo, com questão de redução do aumento do salário mínimo, BPC, abono, estão entrando com o lombo para chicotada. O que se espera, pelo menos, dos nossos militares é que também façam um sacrifício junto e não queiram fugir da raia, né? Coragem, militares, coragem. Deem o seu sacrifício também. Quando você fala assim, o povo vai ao delírio aqui. Palminhas pro Sakamoto. Coragem, é coragem. Mas aí que tá, né? A coragem é dos militares, ô Josias, ou do governo de cortar dos militares também, né? Como é que fica essa situação? O governo tem esse poder? Poderia ser mais duro com os militares nessa negociação? O Lula nunca foi duro com o militar, né, Fabiola? Em gestões anteriores, ele nunca. Aliás, governo nenhum confronta os militares, eles são tratados como bichinhos de pelúcia eternamente, né? E agora, não é só. O problema não se restringe aos militares, né? Hoje há um movimento de juízes, procuradores, os militares, os parlamentares, todos querendo manter os seus privilégios, né? No instante que nós estamos discutindo, como realçamos há pouco, corte de despesa para programas destinados a pobres, né? Estamos tratando, restringindo o reajuste, a forma de reajuste do salário mínimo, benefícios sociais, né? E se formos falar só dos militares, durante a gestão Bolsonaro houve uma reforma previdenciária, eles entraram para se beneficiar. Enquanto cortavam-se os benefícios e estipulavam-se regras mais draconianas para o trabalhador convencional da iniciativa privada, os militares tiveram ganhos durante a discussão da reforma tributária. O Bolsonaro alterou regras para indenização de militares. Isso foi divulgado dias atrás pelo Lauro Jardim, o jornalista do Globo, depois foi confirmado por outros veículos de comunicação. O Bolsonaro deu gratificações generosíssimas para esses generais todos que estão aí agora respondendo a inquérito por tentativa de golpe. Mário Fernandes, que queria matar, elaborou aquele plano para assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, recebeu 421 mil reais em indenização. Foi da ativa para a reserva, então verbas indenizatórias ali, ganhou 420 mil reais. Aquele Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha, que aderiu ao golpe, ganhou 364 mil reais. Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, também se associou ao golpe, levou 300 mil reais. General Estevão Teófilo, que se dispôs a entregar tropas, ceder tropas ao Bolsonaro desde que ele assinasse a minuta golpista, recebeu 770 mil reais. O Braga Neto, o vice que está aí todo encrencado, recebeu 926 mil reais de indenização. Então, Fabiola, o contribuinte brasileiro indenizou os golpistas. Esse tipo de militar merece, como espera-se que ocorra, merece sentença
condenatória e não indenização, né? Os militares precisam levar a mão à consciência, Fabiola. Se os pobres podem sofrer cortes de gastos nos seus programas, por que que militar não pode? Por que que juiz não pode? Procurador, parlamentar, verba de emenda parlamentar. Então, é preciso que todo mundo, seria necessário que todos levassem a mão à consciência, mas não vai acontecer, Fabiola. Então, vão cortar os gastos dos pobres e vão se manter os privilégios. Ó, vamos ao intervalo para quem está conosco na TV e olha, volte porque em instantes, rainha na tela para você. Sim, sim, ela está chegando.